Ho, 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 ho! Olá, tudo bem? O programa Cidade Real mantém algumas tradições, até porque esse programa é feito de tradições ao longo dos seus quase 18 anos, que completaremos em março do próximo ano, atingindo a maioridade. E nesta ocasião, você sabe que produzimos edições diferentes, edições em que nos reunimos com amigas e amigos para confraternizarmos, para promovermos uma retrospectiva do ano que se encerra e também apontando expectativas para o ano que se inicia. Num momento extremamente descontraído, informal, diferente das edições que você acompanha durante todo este ano. Certamente será um momento bastante interessante, até porque teremos a oportunidade de transmitir boas energias para você que neste momento já está se preparando também para o Natal. Ressaltando sempre que é imprescindível e relevante celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo, que é a principal atração do dia 25 de dezembro. Portanto, será, conforme disse, um programa absolutamente interessante, quando teremos ao término um delicioso cardápio cuidadosamente preparado pelo nosso chefe, sendo servido aos nossos ilustres convidados que se mostram muito empolgados. Vale assistir e se divertir. Aqui, Zuri Maurer. Aqui, Aline Freitas Spinelli. A missão. Encantado. Feliz Ano Novo, Feliz Natal e vem com a gente. Neste dia 22 de dezembro de 2025, na edição de número 925 do programa Cidade Real, que tem a operação técnica sem nenhuma dor da competente Luana Nogueira, também conhecida como a nossa genial Luluzinha. Conforme anunciado, teremos a oportunidade de reunir amigos e amigas nesta edição. E desta maneira, sem maiores delongas, porque todos são muito eloquentes, queremos anunciar, saudar e agradecer a especial presença de Vinícius Colonese, grande companheiro, amigo, diretor júnior da FAOL, que veio especialmente para esta edição. É um prazer tê-lo conosco, amigo. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, pela terceira vez, e sempre que precisar a gente retorna, mas mais uma vez, obrigado pela lembrança. Exatamente. Como também um amigo, irmão fraterno, engenheiro Leiner Pimentel de Rezende, que aqui também comparece nesta edição para celebrarmos esta festiva ocasião. Seja muito bem-vindo, amigo. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Zuri. Obrigado, Aline. É um prazer muito grande. Eu que vi esse programa nascer, acho até que auxiliei no início do programa, quando o Zuri sai no programa e cria esse aqui, há 18 anos atrás, Zuri. 921 edições. 925 hoje. 25, você vê que o tempo passa, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês e espero que seja um programa leve, brincalhão, enfim, ótimo. Será assim. E também, obviamente, agradecer a luxuosa presença da belíssima, encantadora jornalista Gabriela Bini, que está conosco justamente na gravação em que coincide com o dia do seu aniversário. Desde já, peço a Deus, Pai Todo-Poderoso, que te proteja, te abençoe e ilumine em sua longa e vitoriosa trajetória de vida. Obrigado, Você Zuri. merece
tudo de bom que a vida pode lhe oferecer. É um prazer tê-la conosco novamente. Seja também muito bem-vinda. Obrigada, Zuri. Eu que agradeço ao convite, mais uma vez a TV Zoom. Tá aqui do lado da Aline também, é um prazerzão. A gente tenta, agora a gente consegue, além dos nossos convidados aqui, a casa e as suas palavras, né? Eu sou meio tímida, eu confesso a você que a gente trabalha com a comunicação, mas tem horas que a gente fica um pouco tímida, mas ao longo do programa a gente vai aí... Descontrair. Descontraindo. Não tenho dúvida. Muito bem. Isto posto, queremos já iniciar os nossos trabalhos solicitando a nossa querida doutora Aline Freitas Spinelli que comece a conversa com o Vinícius Colonese, que esteve conosco este ano por 2 edições. Na edição 913, que agrada algumas pessoas que estão aqui participando, no dia 22 de setembro, assim como na edição 922, no dia 24 de novembro, conversando sobre o sistema de transporte coletivo municipal e nacional, quando nos ofereceu verdadeiras aulas sobre essa questão. Prossiga. Vinícius, é um prazer estar contigo, dividindo a mesa, dividindo a bancada, nesse momento de alegria. Queria que você contasse para mim e para todo mundo que está assistindo como que foi a sua experiência na condução da FAOL esse ano, principalmente com os desafios da mobilidade urbana que Friburgo, né, sofre, vem sofrendo, e agora com as chuvas eu acredito que seja muito maior. E queria saber de você como que você enxerga esse início de 2026 com o Executivo. Bom, realmente foi esse ano, um pouco antes da primeira entrevista com o Zuri, foi quando eu efetivamente passei a vir mais para a cidade. A gente teve uma emergência familiar que me fez ter essa necessidade de passar a acompanhar de mais perto a operação aqui em Friburgo. Tá? Acho que todos sabem, a gente tem outras empresas em outros municípios dos quais eu sou responsável também, mas eu passei a ter a necessidade de vir por um motivo familiar, mas que, graças a Deus, já está tudo resolvido. Mas é um prazer enorme vir a Friburgo, já vim a Friburgo desde pequeno, então conhecia super bem a cidade. Então, para mim, é um prazer muito grande. Eu acho que a gente vem num crescimento, e aí falo como FAOL, né, num relacionamento direto com a cidade. Então, a gente pega uma empresa muito degradada, mal falada, malquista, mal desejada, não só pelo poder concedente, mas pela população também. Então, nós vamos bater 9 anos de administração em maio. E de lá para cá a gente vem de pouquinho em pouquinho acertando a nossa relação. É sempre muito difícil essa relação com o governo, né? Mas as coisas foram efetivamente melhorando, as pessoas vão ganhando confiança, seja a população como seja o próprio poder concedente, né? E aí começa a se entender que se esse tripé estiver junto, todo mundo sai efetivamente beneficiado. E acho que Friburgo passou a entender isso. E o reflexo disso é hoje a gente ter um sistema que minimamente a gente pode chamar de razoável, para não vender meu peixe dizendo que é bom, mas a gente pode dizer que é razoável, ele atende, ele tem um horário, ele tem um ônibus rodando, ele tem um ônibus de qualidade, ele atende a demanda que a população quer. Então, acho que isso é o mais importante. Eu acho que qualquer outro município que questiona a sua mobilidade urbana deveria pensar nesses fatos, né? Com relação a 2026... Que você falará na próxima intervenção. Sim, senhor. Tá certo, amigo? Sim, senhor. Se assim me permite. Passo para os colegas e, aproveitando, porque fui pego de surpresa, feliz aniversário. Muito obrigada. Muito obrigada. Antes da doutora prosseguir, devo fazer uma confissão familiar. Segundo o grande amigo Alexandre Colonese, a quem remeto um abraço fraterno, como também a queridíssima doutora Lilian, senhora sua mãe, que
que está na nossa audiência nesse momento, também um beijo fraterno. Este garoto, e assim eu chamo carinhosamente, entende mais do que o próprio pai de transporte coletivo. E eu concordo plenamente. Conhece muito da matéria, até porque é um estudioso do sistema. Prossiga, doutora. Antes, doutor Lehner esteve aqui conosco, registrando a sua primeira participação no programa Cidade Real. Primeira não. Na edição de número 900, no dia 25 de junho. Acho que o Zuri se refere à primeira de 2025, Sim. né? Porque ele falou que está contigo já há 18 anos. Mas Nas isso lá em trincheiras. Priscazeras. Mas tudo bem. Mas não registrou, né? Exatamente. Tá valendo. Tá valendo. Muito obrigado, doutora, pela parte. Prossiga. É uma alegria dividir de novo com você esse espaço de risadas, de reflexões. Queria saber qual é o seu sentimento e a sua análise crítica, tendo em vista a nossa última conversa aqui no Cidade Real, qual a sua visão do que piorou e do que melhorou em Nova Friburgo nesses últimos 6 meses? É um prazo curto, né, para a gente falar. Mas, inicialmente, eu gostaria de dar os parabéns ao doutor Vinícius pelo belo trabalho que a empresa, e realmente a transformação foi muito grande nesses últimos anos. Nós que somos daqui, que a gente pode perceber, então há um reconhecimento da sociedade na melhoria dos trabalhos. Parabéns. Obrigado. Doutora, parabéns pelo aniversário. Eu agradeço, mas assim, vamos ser sinceros, não preciso me chamar de doutora, porque a advogada aqui é ela. Mas eu agradeço o carinho. Vamos ficar no jornalismo e na publicidade, a gente mas tá tudo certo. Boa, Gabriela, boa. Boa. Me chamar de professora tá valendo. Tá valendo? Exatamente. Tá legal, Já temos. Mas obrigada. Mas para por aí, né? Muito obrigada. Voltando então ao nosso assunto, você diz, 6 meses é um tempo muito curto para a gente fazer uma análise de mudanças, né? Eu acho que, sinceramente, eu não consegui perceber mudança. Eu, olhando assim o contexto da sociedade, eu acho que algumas coisas pioraram a nível de sociedade. O sistema de saúde nosso não está bom. Nós temos visto a chuva dos últimos dias, tem mostrado que não houve cuidados com a questão da drenagem urbana no período de inverno, que deveria ter tido, que é onde você faz a manutenção para você. Então, eu acho que tem alguns assuntos, algumas coisas na sociedade, assim, no nosso município, que poderiam ter melhorado e não melhorou. Infelizmente, não vejo grandes perspectivas nos próximos meses, porque quando você está num meio político, em que a questão política ela assume o seu papel como se fosse a única coisa, as outras coisas ficam sempre em segundo plano. Eu fico triste com isso. Eu não posso deixar de mencionar aqui a morte de uma menina em Lumiar por falta de atendimento, por falta de funcionamento da unidade da UPA que está pronta e instalada, né? E a razão de ser, eu acredito, de eu participar do programa é sempre trazer a lume, né? Botar os holofotes nas questões sérias que atingem o nosso município. Aí eu queria que você comentasse a respeito dessa tragédia que aconteceu em Lumiar, no mês que a gente assiste um investimento atroz em plásticos e luzes de Natal e nenhum investimento na unidade de atendimento lá em Lumiar. Esse mostra claramente o exemplo que eu estava citando, a questão da saúde, né? Eu acho que esse caso de Lumiar é um caso assim, lamentável, porque por falta de estrutura. Afinal de contas, a Lumiar tem, inclusive, uma base, uma unidade de transporte, né, de pacientes, já que lá não tem uma unidade de saúde que possa atender, e isso não funcionou. Parece que não estavam, os veículos não estavam em condições. E o Lumiar fica a quase 30 quilômetros do centro de Nova Friburgo. Isso mostra claramente que a cidade não tem o cuidado e a preocupação com todo o município. Lumiar é ótimo para férias, para não sei o quê, mas não tem. Isso eu acho lamentável. Isto não precisava ter acontecido, porque se tivesse um sistema de transporte funcionando, teria chegado a tempo. Poderia com ter certeza, dado certo. uma unidade de saúde aqui da sede do município. Então, nós ficamos muito tristes. Esse é um dos exemplos que eu coloquei, que eu acho que, no momento político que se avizinha, a preocupação, quando você fala das luzes de Natal, com certeza, ela está voltada muito mais para um modelo político eleitoral do que para um cuidado com a sociedade. Eu acho que esse custo
que eu não sei quanto é, eu sei que do ano passado, 2024, é contestado até hoje no Ministério Público, parece que ações judiciais nesse sentido. Esse ano, não sei, mas eu acho que o custo é muito alto, é muito bonito, a sociedade gosta, mas você não pode centrar nisso. Eu acho que não é isso que uma cidade precisa para o seu desenvolvimento. Gabriela Bini, obrigada, querido. Gabriela Bini. Presente. Olha, eu precisaria, assim, de pelo menos umas 2 horas para iniciar, para introduzir, para começar a conversa contigo. Imagina. Mas vamos falar de mulher para mulher? Esteve Pode aqui. ser, Marisa, ó a propaganda. Esteve aqui conosco na edição de número 899, Nossa, já tem um tempinho, hein, Zuria? no dia 16 de junho. 16 de junho? Exatamente. Verdade. Sei mesmo. Você Sim e a mesmo. querida Bárbara Bárbara Gouveia. Gouveia. Exato, fizemos a E edição falamos sobre sensacional. relações. Isso, Né? exatamente. Falamos mais sobre sociologia. Que Exatamente. foi também super interessante. Foi uma ótima edição. É. Falamos sobre Zygmunt Bauman. Isso, Aí, isso eu cheguei a comentar com ela, e aí ela não participou. Eu falei, nossa, faltou você, não sei o que. Falamos sobre sociologia e tal, vida corrida, não, citei Zygmunt Bauman. Ai, eu adoro ele, não sei o quê. Então vamos falar da Recentemente, modernidade vamos lá, líquida, vamos vamos lá. falar das relações. Me pergunte. Questione. Como eu não tenho muito tempo, eu vou deixar a palavra contigo para você poder passear por aquilo que Bauman destaca das relações, da liquidez nas relações, da forma como o amor e todo tipo de afeto e de relação na modernidade tem sido tocado. Assim, levando em consideração, né, até a pauta que de fato você puxou para os dois, tudo bem, né? Até porque Zygmunt Bauman ele fala mais para o lado da sociedade, da sociologia. A gente tem 2 pontos aí, bem rapidamente falando, né? De uma sociedade líquida e, ao mesmo tempo, também de relações líquidas, né? No século XXI. Então, assim, saindo um pouco de relação homem com homem, mulher com mulher, mulher com mulher, enfim, relações pessoais, afetivas, mas levando mais para o lado da sociedade civil organizada, você citou um caso que aconteceu recentemente em Lumiar, uma menina de 8 anos, e aí também envolve um pouco de mobilidade urbana. Você tem ali um gap de 30 quilômetros de distância de Lumiar, que é um distrito turístico de Nova Friburgo, né? E aí, assim, Aparece na foto. Aparece em nível estadual, em nível, enfim, Nacional. nível nacional, né? E assim, em termos de estrutura. E ao mesmo tempo, você vem com uma pegada, assim, também questionando o orçamento, um ponto crítico também, né? Do Natal, entre plásticos e iluminações, aproximadamente 7 milhões. 7 como um milhões? todo. Como a imprensa agora posso falar, mas a gente pode ver também no Diário Oficial, mas enfim. Não estou aqui para falar também da iluminação e nem de nenhuma estrutura, mas se tratando de relações, a que ponto que as pessoas estão pensando nas outras, né? Levando em consideração aí um caso, não sei se pode falar caso policial da menina. Eu acredito que possa se falar em caso policial, porque assim, não Porque foi tem uma revelado, investigação. não foi revelado ainda, né, os exames, tudo que a justiça está fazendo. Então a gente não pode entrar nessa seara, mas não deixa de ser um caso policial. E aí, Por omissão de socorro. Por omissão de socorro. Puxando né, para a vertente, para a angulação ali da sociologia, tudo bem, o turismo tem a sua pasta, você tem que realmente vender Nova Friburgo economicamente, a mobilidade urbana também, mas e a saúde? Né? E a saúde como é que fica? E a saúde dessa criança aí que, infelizmente, ela não foi dada ali a atenção devida. E as consequências. E aí, puxando para Bauman, será que a sociedade realmente, a política que está sendo feita, né, a política pública, ela está levando em consideração o ser humano? É só isso. Assim como uma angulação muito rápida que eu posso deixar. Gabriela, você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Você me deixa sem palavras. Seu raciocínio é mais que cirúrgico e brilhante. Exatamente. A gente está falando de um olhar sobre uma sociedade que é um olhar de plástico, que é um olhar de placebo, né? De confeito. Eu penso assim, eu vejo isso, e eu como operadora do direito, eu me sinto na obrigação de falar do ser humano, de falar de quem muitas vezes fica invisível na história, né, da política. Zuri Mauri. Por oportuno, eu quero recomendar, faça o que foi tratado aqui pelos convidados, um texto
absolutamente primoroso, redigido pelo seu colega Lucas Barros, advogado, Legal. que é Vamos aproveitar e colunista mandar um do beijão pra ele, jornal A um Voz da abraço forte. Serra, cujo Beijo, título Lucas. apresenta a seguinte reflexão: a prefeitura do aplauso. Festas, futebol e o abandono do essencial. Vale a leitura. Poucas vezes eu li uma análise tão brilhante, tão sensível, tão surpreendente como feita pelo amigo Lucas Barros, a quem remeto um abraço fraterno e lhe parabenizo. E eu não posso deixar de puxar a sardinha, porque Lucas é formado pela Universidade Estácio de Sá, campus Nova Friburgo, onde a professora Gabi dá aula, onde eu me formei, e a minha irmã também, que é delegada de polícia, doutora Simone Nassif, que é a Fantástica, juíza da primeira fantástica. vara criminal, que fez um trabalho espetacular durante todo esse ano de 2025, e render as homenagens ao campus de Nova Friburgo da Universidade Estácio de Sá. Onde também meu estudioso, inteligente e lindo filho, José Vitor, está cursando Direito e, pelo segundo semestre consecutivo, se coloca na honrosa condição de melhor aluno da turma. Pai coruja, né? Pai coruja, vai. Ô, pai coruja aí, Pai gente. Para delírio do seu pai coruja, meu filho, você me proporciona emoções absolutamente inesquecíveis e seu futuro é brilhante, até porque você também já está se destacando na condição de estagiário na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Isto posto, Coordenado por Raimundo Cano, um dos Profe- melhores defensores do Estado do Rio de Janeiro. professor Raimundo Cano. Doutora, rapidamente também, queremos ouvi-la sobre a sua avaliação. Você já se Tem manifestou, certeza? mas eu quero te provocar. Eu quero Tô brincando, é só pra descontrair. Feliz Natal! eu quero te provocar. Eu preciso te provocar. Vamos lá, vamos lá. Eu quero ouvi-la e também nós, aliás, todos muito saudosos de você. Que bom que você retorna. Olha, Zuri, eu sinto muita saudade de dividir a banca com você, principalmente quando a gente discorda e o programa fica muito mais Sensacional, rico, né? sensacional. Oferecendo um contraditório Concordo substancial, plenamente contigo. né, mostrando como que é a sociedade do seu olhar, do meu olhar, do olhar do convidado. Eu queria pedir desculpas pela minha ausência em alguns programas, mas eu também atuo na advocacia criminal. Com brilhantismo. Muito obrigada. E, por incrível que pareça, nesse segundo semestre, houve uma concentração muito grande de audiência e de tribunal do júri, né, que é um lugar que eu amo estar. E por conta da advocacia, da maternidade e de todo o resto do estudo acadêmico que você já sabe, eu me divido e realmente sinto muito não ter podido estar presente em algumas entrevistas que foram maravilhosas. E peço desculpas também aos telespectadores. Mas eu tenho certeza que você vai recompensá-los retornando. Ano que Mas vem. é óbvio, é lógico, com o maior prazer. Todos, para não ser, digamos assim, exagerado, até porque Nelson Rodrigues nos ensinava que Toda unanimidade é burra. mas a esmagadora maioria reclama da sua ausência. Ah, muito obrigada. Eu não sou mais elogiado. Querida. Eu não sou mais elogiado, nem nada disso. Nem precisa. Mas a cada edição eu já aguardo a reclamação. E a doutora Aline? É porque segunda-feira é o dia que tem sempre audiência. Segunda-feira é um dia puxado. Estou propenso a mudar o dia da gravação. Ótimo. Ciente e concordo. Para tê-la conosco. Mas queremos ouvi-la, doutora. Sobre o que exatamente? Pauta livre. Também sou prolixa. Eu acho que eu poderia falar como advogada, como mulher e como mãe dos desafios que eu experimentei esse ano. Boa. Né? Boa pauta. A gente falou muito aqui na TV sobre o problema do celular
nas escolas. Ricardo Lengruber veio falar sobre esse instrumento que está trazendo um prejuízo. Hamilton Werneck. Gabi, que é professora, eu não sei qual, vou fazer uma pergunta também, mas o meu olhar é para a condução de uma sociedade que, pegando o gancho em Bauman de novo, está se tornando cada vez mais fragmentada e distanciada do valor da essência do ser humano. A gente, por exemplo, eu, que tenho mais de 40 anos, eu cresci... Não parece. Zuri. Gabriela. Não parece. Gabriela. Bonitona, né, gente? Bonitona. Gabriela, que chavecada. Um beijo para Marcele Cinder e para Eliane, tá? Mas eu cresci cheirando a página de livro, fazendo resumo, né? Escrevendo, tenho o dedo até hoje de caneta, escrevendo, gravando aula de Raimundo Cano, de Ronaldo Leite Pedrosa, transcrevendo. E eu percebo que as nossas crianças e os nossos adolescentes, eles não estão seduzidos pelo livro, pela cultura, pela arte, por tudo aquilo que eu acho que é fundamental para a formação do ser humano. Para que esse ser humano, se for eleito no futuro prefeito de uma cidade, ele tenha um olhar voltado para o que de fato o faz estar ali. Porque o que eu sempre disse, e encerro o ano dizendo... Tudo é política. Perfeito. Da hora que a gente acorda Perfeito. até a hora que a gente vai dormir. Você não quer votar, você não quer falar de política e futebol, mas lembra que quando você não vota, aquele valorzinho que é de multa de 3 ou 4 reais vai para o fundo partidário. E são eles que vão usar aqueles milhões ou bilhões. E quando você não vota, você não está escolhendo quem vai ditar as regras da sociedade que você vive, que o seu filho, que a sua mãe vivem. Do ônibus que vai ser conduzido não só pelo nosso querido colega que está aqui se esforçando, Vinícius. Mas também pelo prefeito, que é quem está ali assinando tudo e decidindo a hora do seu ônibus, decidindo tudo que vai pautar a sua vida. Pode acrescentar, amigo. Não, você se mostrou indócil. Não, é que a visão dela está perfeita e foi o que a gente conversou das últimas 2 vezes. Assim. Não é só o meu caso. Foi dito um outro caso aqui também, que não tem nada a ver com o setor de transporte. Né? Pelo que eu efetivamente estou entendendo, faltou um serviço que eu posso dizer que de 6 em 6 meses é aberto um processo licitatório para contratação de veículos que façam esse tipo de serviço. Então, assim, eu sei porque eu recebo o convite e a gente declina porque a gente não tem esse tipo de especialização nem veículo para isso. Mas eu tenho essa ciência. Mas as pessoas, elas têm que tomar ciência com relação a isso, a voto. Porque hoje a gente vota porque ele é meu amigo, a gente vota porque ele é legal. Ou porque é a bonitinho. gente está falando aqui de uma coisa, falou do Natal e tal, mas olha só, desde a Roma Antiga se fala, é pão e circo. A gente está em 2025, indo para 2026, continuando vivendo de pão e circo. Simples. E aí, a cada dia que passa, explode um escândalo novo. E as pessoas falam cada vez mais, porque tem gasto, porque tem isso. Mas, olha só, a gente gasta 10 bi a cada 2 anos para eles se elegerem, do nosso bolso. Do nosso bolso. A gente tem um escândalo do INSS aí, que Deus do céu, é um absurdo. Então, assim, a gente tem que começar a se comprometer com o nosso voto, em quem a gente está escolhendo, e melhor, cobrar por aquilo que você escolheu aquela pessoa. Porque você votou nele por algum motivo, por uma promessa, por uma confiança, porque voto é confiança. E você tem que cobrar o seu candidato. Não adianta a gente votar para senador agora, e daqui a 3 anos a gente perguntar, você votou para quem para senador? E fala, pô, nem lembro. Não tem memória eleitoral. Não tem compromisso. Isso é a falta de compromisso. E aí, o cara que está lá não tem compromisso com você. Então, quando você fala assim, porque é o transporte. Cara, transporte, eu digo que assim, a gente fala muito de transporte, porque ele é sempre um meio. Ele nunca é o fim. Eu te pego e te levo para outro lugar. Então, eu posso te pegar em casa e te levo para o trabalho. Posso te pegar em casa e te levo para o hospital. Do hospital para casa. Trabalho para casa. Então, você sempre tem essa relação, porque você é obrigado a conviver com isso. E aí você fala assim, não ônibus de ônibus, ônibus de carro. Beleza, mas o ônibus vai lá, ocupar teu espaço, ele pode bater em você, ele pode dar uma fechada. Então,
Ele está ali, no seu convívio do dia a dia. Então a gente fala muito. Cara, mas a gente tem os outros serviços públicos e eu não estou falando de questão municipal. Eu estou falando de uma questão federal. Brasil e Apoque e Chuí. Cara, educação é ruim, seja de qual nível que for, de creche à universidade. Cara, hospitalar nem se fala. Nem com plano nosso, cara, plano de saúde, né? Tem Unimed e não consegue se tratar. Olha o nível que nós chegamos. Então, assim, se as pessoas não pararem para realmente desistir dessa vida de pão e circo e parar 2 meses para analisar no seu candidato e ter um período de 4 anos para cobrar o seu candidato aquilo que ele prometeu e ele cumprir, e o mais importante, você ter a certeza que o que ele está prometendo ele vai cumprir. Ele tem condição de cumprir. Porque não adianta eu virar candidato agora e falar assim, a partir de amanhã eu vou criar um bolsa, sei lá o quê, e vou dar 5 mil reais para todo mundo aqui. Porque não tem dinheiro para isso. A gente precisa acreditar que o que está sendo prometido é passível de ser cumprido. Então, sim, perfeito a sua análise. Se efetivamente a gente continuar em pão e circo, o Brasil vai continuar no mesmo lugar que está, infelizmente, por conta do potencial que a gente tem e não sabe aproveitar desde 1500. Amigo Lene, rápidos comentários sobre essa pauta colocada pela doutora Aline. Eu vou... Que para mim é essencial. Ano Ano que vem teremos oportunidade de novamente fazer escolhas. Eu vou numa linha um pouquinho diferente, se vocês me permitem. Eu tenho lido assim, muitos livros. Esse ano foi um livro que eu tive assim, boas oportunidades, de um especialista italiano, que fala exatamente, ele chega exatamente nesse modelo, e ele questiona o modelo de democracia representativa. E ele analisa na Europa, analisa também na América do Norte, do Sul, para cá, porque em outros lugares nós não temos democracia. Nós não podemos falar de democracia na China, na União Soviética, Coreia do Norte. na Coreia, na Rússia, não é isso. Na Turquia, não tem. Olhando para cá, o Chile seria o exemplo que era colocado como a melhor democracia das Américas, deu no que deu, mas ele coloca esse modelo de democracia representativa. Exatamente, eu queria pegar esse gancho de vocês. Porque esse modelo de você chegar, votar, não importa o motivo, de confiança, de compromisso, de ganhar alguma coisa por causa daquilo, não entrando nesse mérito, mas de você eleger esse cidadão. E você, só 4 anos depois, você voltar a se manifestar, e ele está livre, esse modelo de representação, eu falo de representação, eu não falo de modelo de eleição, não. Eu acho que isso está errado. Ele coloca está falido. Isso. Nós precisamos, exatamente, Está essa coisa falido. É uma coisa antiga, que começou na Grécia Antiga, que já precisa há muito tempo ser modificado. Você dá um cheque em branco e você não tem como cobrar, e nem quer cobrar. E você cria todo um modelo para não cobrar também. Essa é a grande verdade. No Brasil, a gente não cobra, a gente não sabe o que está acontecendo. Eu acho que falta, perdoa pequena parte, eu acho que falta vontade da gente, enquanto cidadão, de aprender quais os mecanismos para a gente cobrar, tanto do executivo quanto do legislativo, porque o caminho para cobrar existe. É claro que está cada vez mais restrito, mas existe, só que a gente não toma conhecimento ou não se interessa. Numa sociedade como a nossa, em que a educação e a cultura estão no nível mais baixo possível, nós não podemos exigir ou pedir que a sociedade compreenda isso. Vão ter pessoas no seu quilate de conhecimento que entendem isso, que compreendem isso. Eu digo que talvez não chegue a 3, 4% da sociedade brasileira. Então, esse é o autor que eu comentei, e eu concordo plenamente, o que nós temos que reanalisar, que já passamos, e não é só o Brasil, não. Nós estamos falando de um modelo para o mundo. É esse modelo de democracia que começou na Grécia Antiga e que vem se perpetuando. É isso que tem que ser discutido, porque se esperar que a sociedade vai por si própria, ela vai entender isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, nós vamos repetir o modelo de 1500 que ele está falando. Nós estamos falando de talvez até mais, né? Tem sociedades que são mais antigas do que isso. Então, eu vejo que esse modelo, é o que eu penso,
é que tem que ser questionado. O modelo da representação da democracia. O modelo é democrático? É. Você tem o direito ao voto. A gente sabe como funciona o modelo para você conquistar o voto, né? Quem tem dinheiro consegue, quem não tem não consegue, não ascende ao poder. Você não tem abertura de novas, porque o modelo é pesado. Mas eu acho que a representação é que tinha que ser modificada. Gabriela, Oi. se manifeste rapidamente sobre essa pauta. Não, concordo com os dois, né? Acho que, por um lado, você tem modelos econômicos diferentes, você tem também uma questão também de cultura, de sociedade. Só acho que é feito para não funcionar. Estou falando nível nacional, nível Brasil, rapidamente, é feito para não funcionar, propositalmente, para a população, em grande escala, manter o modelo. Manter o modelo, porque tem uma necessidade. que isso, você depender do governo sempre. e que isso, ao acaba. meu ver, não é correto. Mas o estímulo à educação faz com que você faça que a população pense. Não é isso. Rapidamente, Zuri, com R$100, vamos lá, você tem uma nota de R$100, rapidamente, R$50, nível Brasil, tá? É para pagar, vamos botar assim, dívidas externas, os outros R$40 é para pagar tributação e manter Câmara e Senado, E os 10% 10 é para você reinvestir. E reinvestir em quê? Bom, parei, né? Porque tem que... Enfim. Ela E resumiu aí tudo. eu vou colocar Tudo mais um resumiu. pezinho na balança, só para fechar aqui o raciocínio, que eu acho que a ideia é essa. Jogar aí, né, pequenas pílulas. Provocar. Para fechar esse raciocínio, eu ainda digo mais. É um modelo que pode ser que não funcione mais, né, principalmente com um nível baixo de educação e de análise, de poder de análise crítica, mas também a gente não pode deixar de reconhecer que foi uma luta, me perdoe a palavra, mas foi uma luta do caramba para a gente conseguir ter o direito ao voto, ainda mais as mulheres que começaram a dúvida. votar em Falar, principalmente 1932. Exatamente. Né, que a gente precisava de autorização para poder ter, lá no passaporte o carimbo para viajar. A gente vota há pouco tempo. Então, eu não posso deixar também de destacar que o direito nosso ao voto, né, ao voto livre, direto ou indireto, é uma conquistada a duras penas, com muito suor, né? Machismo, Com né? muito Muita violência, machismo. infelizmente, a gente sabe? Exatamente. Eu acho que Isso aí a gente tem que o voto é destacar. inegociável. O poder de decisão sempre tem que ser de quem paga. E é a gente que paga. Eu insisto nesse tema. Sai do nosso bolso. Olha só, o Estado ele não é gerador de receita. Ele é cobrador de imposto. E sabe quem paga? Você. E desculpa te interromper rapidamente, eu acho que a população tem que parar de olhar o empresariado como um bicho de 7 cabeças. Como o inimigo. cara que é o inimigo do povo. Como você mesmo falou, o governo, e eu falando aqui, o governo, ele não gera receita nova. Então, a gente tem que melhorar esse modelo econômico e social. E aí... Não, a gente sabe. E aí é uma outra Mas pauta pautas também. e mais pautas É uma aqui. outra pauta interessante para a gente poder passear em 2026, que é essa resistência, às vezes, que o povo, né, pode estar numa posição muito ruim financeiramente, de bater de frente e botar a culpa no empresário. Né? A gente vê muito isso, principalmente quando você vê uma pauta da esquerda, algumas pessoas falam muito mal dos empresários. E a gente precisa enxergar com outros olhos exatamente que é o empresário que vai gerar renda, que é um empresário. O empresário está lá porque ele começou um dia, às vezes, como trabalhador, ou como estagiário, ou como menor aprendiz, e conquistou aquele espaço. Então, tudo isso faz parte do olhar político que a gente precisa se educar. Só para pegar uma referência, tá? A FAO tem quase 600 funcionários na cidade de Friburgo, paga de folha líquida, então já estou abatendo os impostos e as deduções, R$ 1.200.000 por mês. Olha! Então, assim, Um valor muito se a significativo. gente levar mais um númerozinho para fechar a conta, a FAO hoje opera com 115 ônibus num ticket médio de R$ 800.000 cada um. Então, você dá para ter mais ou menos uma noção de capital investido na cidade de Friburgo. E eu posso te garantir que foi 100% do bolso do grupo societário de hoje, porque todos os veículos que estavam quando a gente comprou já foram retirados de serviço, compramos novos e colocamos. Amigo, você voltará. Fica tranquilo. Sim, não quero defender meu negócio, não. Não, Eu quero que a população entenda a população vai quem é o vilão e quem não é o vilão. Esse é o ponto. Não, sem dúvida. Esclarecimento, que é o que o programa Cidade Real se propõe.
mas eu preciso acelerar porque temos um tempo regulamentar. Você voltará algumas vezes em 2026 para a gente detalhar todos esses aspectos. Sempre que é requisitado. Será uma entrevista exclusiva contigo, até porque seu pai agora só assiste de casa. Muito bem, precisamos aqui avançar e eu vou retardar um pouco o nosso break comercial. E a atenta Luana Nogueira já percebe esta minha intenção, esse meu alerta, para que durante o intervalo possamos organizar o serviço de bordo. E desta forma, vou começar por Gabriela. Bem. Expectativas para 2026. Altamente positiva, pé no chão, como sempre, mas você tem que ter fé, positividade já, com os projetos já agora, né, já de 2025, né? Para 2026 você já começa a projetar. Igual coleção, né? Você está vendendo o verão, mas você já está comprando já o inverno, né? Por aí. E é isso, né? Positividade, fé e prosperidade em todos os sentidos. Rápido a gente fala assim. Você é ótima. Se for pra gente detalhar, a gente detalha também. Você é a convidada dos sonhos. Doutora, prossiga. Bom, Com ele, com o doutor Lêner. tá, eu ia mandar a bola para ele de novo. Vamos inverter aqui a roda. Depois passa a bola para ele. Exato. Lene, querido, a gente falou, a gente não tem como não falar da eleição que se aproxima Exatamente. para deputado e Exatamente. para presidente da República, salvo engano. Governador, senador e deputados. Estadual e federal. Exatamente. Você já falou o que você pensa do nosso regime, do nosso sistema, né? Um modelo, na verdade. O que você diria para quem está nos assistindo, não é formado em direito, nem administração, mas quem está aí no TikTok, mas parou para assistir a gente? Qual a contribuição que você acha pertinente para que a pessoa tenha um pouquinho de curiosidade para estudar, né, sobre os possíveis candidatos e como que ela vai fazer para escolher, né? E para que ela saia de casa no dia, pegue o ônibus ou pegue o carro e vá votar. Eu acho interessante a pergunta, muito boa, sabe? E um pensamento mesmo muito claro nesse sentido. Eu acho que você pensar em questão partidária, você segue a trilha que existe, não vai mudar coisa nenhuma, né? Você procurar, assim, a gente falou aqui claramente, deu uma sequência aqui interessante, né? Eu venho do modelo um pouquinho de antes, fora do modelo ainda, do modelo militar, e quando a gente foi para a rua com direta já, e a gente conseguiu. Eu estive no comício da Candelária com mais de 3 milhões de pessoas, a gente vem. E a gente, quando terminou todo aquele conjunto, que vem a Constituição Nova, que o Ulisses Guimarães levantou, nós entendemos que aquilo ali era a salvação, quando, na verdade, não o foi. Só a Constituição Nova não salvou coisa nenhuma, é só ver o que aconteceu depois. Vamos pegar 88 para cá e ver o que aconteceu, os governos, essa coisa toda. Da nossa Constituição Cidadã para... A nossa Constituição Cidadã e do jeito que ela é modificada, que ela é... Então, não foi isso que resolveu. Eu acho que você olhar partidos, corrente político-partidária, não resolve o teu caso. Você tem meio que focar nas pessoas mesmo e verificar o tipo de compromisso que ele tem com a democracia, com a sociedade. É largar um pouquinho a rede social e olhar esse modelo um pouquinho e ver, porque é essa oportunidade que o cidadão tem de participar do seu país. Porque a partir daí ele não decide mais coisa nenhuma. Se ele não souber fazer uma escolha, ou se ele não quiser fazer uma escolha, vai continuar o que está hoje. Então, eu acho que a gente Ou vai piorar, né? A tendência é sempre piorar. Ulisses Guimarães, inclusive, quando perde aquela eleição para presidente da República, ele disse, vocês vão ver o Congresso que vem depois. E é uma sequência. Se você fizer uma análise, buscar pesquisar, o que veio depois, o Congresso Nacional, tanto Câmara como Senado, só piorou. Só piorou. Então, eu acho que não dá mais para confiar e acreditar nesse modelo. É, de repente, olhar para as pessoas e ver qual o compromisso que você tem e cobrar. Eu acho que teria que ter uma forma de você cobrar um pouco mais. Cobrar não é cobrar não é isso. É de você ter acesso às decisões. Sim.
Mais transparência, mais transparência. acesso, porque na verdade existe uma ficção, né? O portal da transparência, o portal disso é papo para boi dormir, né? Porque a gente sabe que o que está ali não é a realidade. Né? E aquele cidadão que está lá, ele é um representante da sociedade, ele foi escolhido no seio da sociedade. Então acho que nós temos que ser melhor nisso. Vinícius está em dócil para se manifestar. Ele falar de política. Ele está em dócil. Desesperado. Cara, eu fico desesperado porque assim, a expectativa era, cara, 2026, era para todo mundo estar aqui falando assim, não, esse é o melhor ano da minha vida. Meu irmão, fé, bola para frente. Tem que ter fé, né, Vinícius? Mas, Tá gente, difícil. olha só, a perspectiva política é cada vez pior. Por quê? Tira os entes que lá estão. Vamos só analisar quem faz o processo decisório. Gente, hoje a gente tem quase 60% da população, 30% de um lado, 30% do outro, que não vota por um conceito, por um modelo de gestão, de país, de futuro, onde a gente deveria estar tendo planos de médio a longo prazo. Eu estou falando de coisas que a gente começa agora para colher frutos daqui a 20 anos, que é a que todo país desenvolvido faz. Não, a gente está perdendo tempo entre um grupo que quer determinada coisa e um outro grupo que quer determinada coisa. E aí, o que acontece? Quando um grupo ganha, ele está lá, virou vidraça, e quem está do lado de cá taca ali paralelepípedo. E vice-versa. E a gente fica brincando. E a gente está transcendendo essa brincadeira, porque antigamente a gente só atacava. Agora não. Mais do que atacar. A gente está se guerreando a nível até familiar, por conta disso. E pior, você não está dando condições de, seja qual o perfil político que vai ser administrado no país, que você faça uma análise de médio e curto prazo. Porque quem ganha, amanhã, a outra ponta já começa assim, pedido de impeachment. Bota ele para fora. Ninguém consegue trabalhar nesse país nesse conceito. Ninguém. Por mais que todos que estejam lá são ruins, todos vocês são ruins, Vinícius Colanese, só me ligar. Todos. Não conheço nenhum que eu olhe e fale assim, esse tem um futuro breve. Não. Todos eles têm. Hoje, então, é mole. Um é de direita, o outro é de esquerda. Ou o Lula é malvadão, ou o Lula é bonzinho. Ou o Bolsonaro é bandido e fascista, ou o Bolsonaro é um perseguido político do Supremo Tribunal Federal. Gente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E aí, esse hoje é o pão e circo. Vinícius, há quem diga até que nem existe mais direita e esquerda, né? Há quem diga que isso nem existe mais e que essa polarização, essa beligerância que tomou uma proporção muito grande com a nossa pandemia, né? Da gente ficar postando guerra ao outro candidato ou ao outro partido, meio que falta do que fazer, todo mundo confinado em casa, acho que isso tomou uma proporção de pessoas que não estudam o debate, o caminho, como funciona, não, né? E para eles está maravilhoso. Eu cismo dizer. Agora Virou não tem Vasco mais e condição. Flamengo, né? Não tem mais condição de dizer isso, mas eu dizia há anos atrás que as pessoas ficavam se matando e no calar da noite o Bolsonaro ia encontrar o Lula e eles iam tomar um uísque e ficar rindo. Porque para eles está bom para caramba. Sabe por quê? Porque ele não erra. Porque quando ele faz alguma coisa errada é culpa do Lula. Quando o Lula faz alguma coisa errada, foi o Bolsonaro. Porra, tá bom pra cacete, cara. E sabe pra quem tá ruim? Pra gente. Pra gente. Aí a gente vai tomando um monte de medida que um acha que vai favorecer o outro, que vai desfavorecer hoje. Eu levanto a bola aqui. Qual a expectativa de 2026? As maiores empresas do Brasil, todas elas, sem exceção, rasgaram até seu último capital como dividendo, porque ano que vem tem imposto para pagar. E sabe o que vai acontecer ano que vem? Não tem capital de reinvestimento. Aqueles R$10 que você falou dos 100, não existe mais. Está no bolso do empresário. Porque o empresário não ia pagar mais 10% de imposto. Para a gente abater o imposto de renda. Quando a gente tem tributação sobre consumo infinitamente maior. Por que a gente não tirou ICMS? Por que a gente não acabou com ISS, IPI, II, IE? E eu posso ficar aqui até amanhã. Eu fiz estudo tributário, então. Principalmente então, por que a gente não diminui o consumo? Porque o pobre não consegue agora comprar um arroz por R$2. Porque a carga tributária faz ele virar 8.
Ah, mas agora eu não pago imposto de renda, aumentei meu potencial de compra em R$700. Mas o café Mas com tá R$700 você não faz uma cesta básica, caçamba. Não é possível que as pessoas não consigam enxergar isso. Por quê? Porque não tem investimento no básico, na educação. Eles vão empurrando as crianças, não pode repetir. E vai, para ter números lindos. Mas quando a gente se compara aos demais países do mundo, cara, a gente é um mar de analfabeto. Funcional. E isso Vinícius, é desesperador. No Brasil, a gente percebe o avançar. Hoje, o glamour tá naquela pessoa que não tem nenhuma formação acadêmica postando vídeo no TikTok. Na minha época, o glamour era passar num concurso ou era escrever um livro e ficar rico com a venda de um livro. Hoje, ninguém estuda mais nada. Não existe glamour na informação e no estudo, e no currículo, e nos diplomas. Não existe mais isso. O pior é que essas pessoas ganham muito dinheiro e não geram conteúdo. Porque se a gente falasse que um Vinícius Moraes, Xará, Deus o tenha, ele tivesse 37 bilhões de seguidores no Instagram ou no TikTok, ouvindo ele fazer alguma fábula, tocando alguma coisa, é cultura, é conteúdo. Não, a gente segue um cara com 20 milhões de seguidores porque ele faz a dancinha assim, ó. Ou ele quando não estimula alguma criança a se matar, né? Em algum desafio. Coisas piores, assim. Então, assim, a gente segue pessoas que não nos geram conteúdo. Eu sou de 82, cara. Meu ídolo era Zico, era Ayrton Senna, cara que, porra, a gente via correr no mundo inteiro com a bandeira do Brasil, orgulho, sabe? Ser brasileiro. Arrepiava, né? Tu acordava de manhã cedo só pra ver aquele cara se matar. E quando ele não ganhava, ele queria matar todo mundo. Então, assim, cara, qual brasileiro que faz isso hoje? Ano que vem é ano de Copa. Qual jogador que vai dar carrinho de cara, sair sangrando pra ganhar a Copa do Mundo pela gente? Eu preciso novamente Desculpa, vou parar de falar. Não, fica tranquilo. Posso dar a palavra para a Gabi? Rapidamente. Gabi, o que seria conteúdo que o Vinícius muito bem destacou? Hoje, o que é conteúdo para você? Eu acho que, pegando esse link aí entre economia, educação, né, e sociedade, você investir nas novas gerações mais dentro de um modelo que você consiga realmente colocar isso na prática. Colocar matérias de matéria financeira, matéria de economia, matéria de direito, pincelar já no ensino fundamental, já para quando chegar no ensino médio, porque aí o cara, o adolescente já vai ter mais ou menos uma noção do que ele vai querer, né? E aí eu acho que em termos de educação, sim. Agora, em termos de rede social, eu também concordo com ele, né? A gente tem, e o que você falou, tem muitas vezes ali o conteúdo que é conteúdo para determinadas pessoas, mas que a longo prazo não vai engrandecer ninguém, nem aquela mesma pessoa. Só que ela não tem esse discernimento. E é feito para que o mundo capitalista só gere ali dinheiro, like, já hit e acabou, ponto. Sem falar na produção de deepfake, né? Agora com eleição, né? Vai beneficiar alguns grupos só. E aí já era. Mas a sociedade não. Nós vamos nos reunir para tratar dessa pauta em outro momento, mas eu estou aqui na difícil missão de contê-los. São pautas muito compridas e boas aí. Sem dúvida, intensas. Faremos um breve intervalo para organizar o nosso serviço de bordo e retornaremos já nos estertores do tempo. Eu adoro usar esse termo no programa Cidade Real. Não saia daqui, afaste-se do seu prato de rabanadas. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950.
Retornando na reta final do programa Cidade Real, edição festiva de 2025, já nas considerações finais, até porque temos este serviço de bordo absolutamente sensacional, ricamente preparado por Luciana Ferraz, a nossa chefe internacional, que nos cedeu, evidentemente, além desse espaço do seu programa Toda Manhã, como também todo o seu talento na produção desse cardápio, neste take que será rapidamente degustado após as gravações. Isto posto, prossiga. Nessa pegada, antes do Papai Noel descer da sua chaminé, eu queria pedir para Gabi deixar uma reflexão, uma mensagem, um texto, um poema, uma música, aquilo que ela deixaria para os seus alunos, para você, telespectador. Bom, primeiramente, agradecer a você que está aí do outro lado, né, que está sempre com a gente, né? Estou falando pelo rádio, Sucesso FM, meio-dia, 1h, o merchan, gente. Boa, sinta-se à vontade. 1h da tarde, de meio-dia a 1h, lá na Sucesso FM, no Se Liga, junto comigo, sempre. Aos meus alunos, a todo mundo, a sociedade, né, como um todo, um beijo grande para vocês. Além do agradecimento, agradecer ao Zuri, a Aline também, a toda a TV Zoom, como sempre, tá? Também a vocês aqui, a compartilhar essa linha de pensamento e passar para você aí do outro lado, nas redes sociais e também em todas as plataformas digitais, além da televisão e do rádio, um pouquinho sobre como você pode melhorar, buscar, né, melhorar e fazer um 2026, não sendo clichê, mas um 2026 melhor para você, estudando, buscando, entendendo e não ficando só na mesmice, é isso. Excelente. Com a palavra, Léner. Inicialmente, agradecer a Zuri e a Aline pelo convite, parabenizar por esse belo almoço que a Luciana proporcionou para a gente. Foi uma grande honra estar aqui com os dois novos amigos que a gente fez. Em termos de reflexão para o próximo ano, eu sempre penso da seguinte forma: eu não faço grandes expectativas. A minha é sempre aquela: o que não deu certo em 2025 e o que eu tenho que melhorar para 2026. É isso que eu desejo para os telespectadores, seus velhos amigos do programa. Excelente. Vinícius, qual seria a sua mensagem para quem está assistindo? Bom, primeiro, agradecer vocês dois. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Colegas de mesa, um prazer incrível. Para 2026, eu quero desejar melhor para todos, independente do seu credo. Eu sou católico, então, para os que são do cristianismo, vamos aproveitar, é um tempo de reflexão, um tempo da gente pensar o que a gente fez de errado, o que a gente fez de certo, um tempo de se aproximar daquela pessoa que você gosta, mas que você está chateado. Então é a época do perdão. Esse é o momento de você se reaproximar daquelas pessoas que você gosta. Boa, garoto. E aceitar o perdão dela e também pedir o seu perdão. Boa, garoto. É época de família junta, a gente sabe que ano que vem é ano de eleição, vai ser com a mesma confusão, mas tudo isso é paralelo à família. Apoie sua família, fique do lado da sua família, cuide da sua família. Com certeza é o bem mais importante que você tem. 2026 é um ano zero, então é um ano de mudança, de reinício. Para quem não sabe, 20 com 26 dá 10. Então, é um ano de reinício. Aproveite para recomeçar. Aproveite para fazer aquilo que você sempre quis fazer e nunca teve coragem de fazer. Excelente. Talvez seja a hora. Excelente. Eu vou parar por aqui porque eu estou com fome. Feliz 2026, Feliz Natal, gente. Doutora, por favor. Eu aqui vou ratificar as palavras do Vinícius no tocante ao perdão, que quando a gente perdoa, quem sai ganhando é a gente que está se livrando daquele sentimento, ou pelo menos a gente está limpando o nosso organismo das toxinas daquele sentimento, né? De tristeza ou de vingança. Mas queria deixar também uma dica para quem vai conseguir parar ou para quem não vai conseguir parar, mas que tem filho, né? Filho na primeira infância. Vamos tentar tirar um pouco a criança da tela
e olhar nos olhinhos dela e fazer aquela conexão com os nossos filhos. Que eu acho que quando a gente cuida dos nossos filhos pequenos ou adolescentes, a gente está cuidando do terreno e da sociedade, está cuidando do solo que a gente vai pisar. Então, a gente cuidando dos nossos, a gente está construindo também uma sociedade mais equilibrada, mais saudável, sem entrar na esfera da política no momento. Você observou que eu tive que me conter. Evidentemente, eu que sou bastante eloquente, participo muito das gravações, mas entendi que neste momento seria importantíssimo ouvir e aprender com os convidados. Observe que cada um deixou a sua mensagem de uma forma diferente, por vezes lhe oferecendo o contraditório, que é uma marca do programa Cidade Real, até porque o contraditório, por vezes, incomoda, mas é saudável, necessário e democrático. Quero encerrar, evidentemente, dentro do prazo previsto, agradecendo a todos vocês. Vocês foram ótimos, vocês me proporcionaram um momento de pura recompensa. Cada um vindo aqui, dentro da sua agenda, Vinícius Colonese, Lene Rezende, Gabriela Bini, aniversariante desta data. Obrigado! Merece todas as homenagens. E você, meu amor? Você sabe que tenho grande carinho e admiração por você. A recíproca é verdadeira. E pelo nosso pequeno Ravi. Quando eu falo em Ravi, seu coração acelera. Eu tenho certeza disso. Seguimos avante. Como também tenho que desejar um Feliz Natal. O momento ainda não é de agradecimentos finais aos queridos editorialistas, professor, escritor e conferencista Hamilton Werneck, meu eterno mestre, como também ao balsâmico é ótimo, pastor Gerson Acker, da Igreja Luterana, que estiveram conosco durante todo este tempo, também levando as suas reflexões e as suas mensagens. Você não está vendo, mas a conversa paralela continua. Tal a empolgação dos convidados. É que a gente está conversando, o assunto é bom, vai. Encerro definitivamente desejando a você... Perceberam, né? A fome que está sendo muito preponderante. Desejando a todos um Natal de paz em família, conforme ressaltou Vinícius Colonese, que é a base de toda a sociedade. Obviamente que o cardápio, os presentes são essenciais, mas a celebração do aniversariante do dia, Jesus Cristo, é o que nos une. Nada nos une mais do que Jesus Cristo. Cuidem-se bem, take aberto. Feliz Natal e até a próxima edição.